Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você. Uma batalha entre duas forças que querem comandar sua vida. De um lado, o ego, ansioso, controlador, sempre tentando provar algo. Do outro, a alma, serena, sábia, conectada com algo maior que si mesma. Carl Jung sabia que essa guerra define toda a existência humana e que a qualidade da sua vida depende de quem está no comando. O ego fala alto, mas a alma sussurra. O ego planeja obsessivamente, mas a alma confia no fluxo. O ego quer ser visto, mas a alma quer ver. O ego acumula, mas a alma compartilha. O ego compete, mas a alma colabora. Você sente essa tensão no corpo. Quando o ego comanda, há urgência, ansiedade, uma sensação constante de que algo está faltando. Quando a alma assume, a paz, presença, uma completude que não depende de circunstâncias externas. O problema é que fomos ensinados a fortalecer o ego, a lutar, a competir, a provar nosso valor, a construir uma imagem, a acumular conquistas, a buscar aprovação. E por um tempo, isso funciona. O ego constrói a carreira, conquista objetivos, ganha reconhecimento. Mas conforme os anos passam, você começa a sentir um vazio, uma exaustão que nenhuma conquista consegue curar. Se essa verdade tocou você, curta, comente o que despertou em sua alma e compartilhe para que outros também sintam. Quer ir mais fundo? O método Jung está no link da descrição. Jung descobriu que esse vazio é o grito da alma pedindo para assumir o comando. É o chamado para uma vida mais profunda, mais significativa, mais conectada. É o convite para parar de viver, para impressionar e começar a viver para servir. Mas a rendição do ego não é fácil, porque significa abrir mão do controle. Significa confiar em algo que não pode ser medido ou provado. Significa escolher ser em vez de parecer. O ego resiste. Ele sussurra medos. E se você fracassar? E se ninguém te reconhecer? E se você não for importante? Ele cria urgências falsas, comparações dolorosas, necessidades artificiais. Mas quando você finalmente se cansa da guerra, quando a exaustão de manter uma imagem se torna insuportável, algo em você se rende. Não em derrota, mas em sabedoria. Não em fraqueza, mas em força de outro tipo. E então, a alma assume, e tudo muda. Primeiro, você para de precisar provar alguma coisa. Para de viver para o olhar dos outros. Para de medir seu valor por conquistas externas. Você descobre uma força que não vem de competir, mas de ser. Uma segurança que não depende de aprovação, mas de autoconhecimento. Uma paz que não precisa de circunstâncias perfeitas para existir. Jung dizia que quando a alma comanda, você para de perseguir a vida e começa a vivê-la. Para de correr atrás de experiências e começa a estar presente nas que tem. Para de buscar significado e começa a criar significado. A vida comandada pela alma tem ritmo diferente. Mais lento, mais profundo, mais intencional. Você para de se mover no automático e começa a escolher conscientemente. Para de dizer sim por medo e começa a dizer não por amor próprio. Para de aceitar convites que drenam sua energia e começa a criar espaços que a nutrem. Para de viver a vida que outros esperam e começa a viver a vida que sua alma reconhece como sua. E as pessoas sentem essa mudança. Sentem que você não está mais disponível para jogos de ego, que não vai mais participar de competições vazias, que não vai mais alimentar dramas desnecessários. Alguns se afastam, incomodados com sua nova presença, porque sua alma serena expõe a ansiedade do ego deles. Sua paz evidencia a guerra que eles ainda estão travando dentro de si, mas outros se aproximam, atraídos pela sua nova energia, pela sua capacidade de estar presente sem agenda, pela sua força que não precisa se impor, pela sua luz que não ofusca, mas aquece. Jung sabia que a alma no comando é magnética. Ela atrai pessoas em frequências similares, atrai oportunidades alinhadas com propósito, atrai experiências que nutrem em vez de esgotar.
Porque a alma não força, ela permite, não persegue, ela atrai, não luta contra a corrente, ela dança com ela. Você descobre que a vida pode ser muito mais fácil quando você para de complicá-la. Que as melhores coisas chegam quando você para de correr atrás delas. Que a felicidade não é conquista, mas estado natural quando você remove os obstáculos. A alma comandando não significa passividade, significa ação consciente, em vez de reação automática. Significa resposta em vez de impulso. Significa escolha em vez de compulsão. Você ainda trabalha, mas com propósito diferente. Ainda se relaciona, mas com profundidade diferente. Ainda busca crescimento, mas com motivação diferente. Não mais para provar algo, mas para expressar algo. Não mais para ter algo, mas para dar algo. Não mais para ser alguém, mas para ser você mesmo. Jung descobriu que quando a alma assume, você para de viver sua vida e começa a servir através da sua vida. Para de usar seus talentos para impressionar e começa a usá-los para contribuir. Para de ser protagonista da própria história e se torna canal para algo maior. Essa transição não acontece de uma vez. É processo gradual de soltar camadas, de liberar necessidades que não são verdadeiramente suas, de abandonar batalhas que não valem a pena ser travadas. Cada rendição do ego é libertação da alma. Cada eu não preciso provar isso é eu posso ser isso. Cada eu não preciso ter isso é eu posso apreciar isso. Cada eu não preciso ser reconhecido é eu posso reconhecer outros. E conforme esse processo acontece, você se torna mais você mesmo, mais autêntico, mais presente, mais conectado. Não a versão que você acha que deveria ser, mas a versão que sempre foi por baixo das camadas de condicionamento. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é. E esse processo só pode acontecer quando o ego se rende e permite que a alma mostre o caminho. Porque a alma conhece você melhor que o ego. Ela sabe seus verdadeiros talentos, seus propósitos reais, seus amores genuínos. Ela não se engana com ilusões de grandeza, nem se diminui com complexos de inferioridade. A alma simplesmente é. E quando ela assume o comando, você também simplesmente é, sem necessidade de justificar, explicar ou provar. Sem ansiedade de não ser suficiente ou medo de ser demais. Você descobre uma presença que não precisa de performance, uma força que não precisa se impor, uma luz que não precisa ofuscar outras luzes para brilhar. Jung sabia que essa é a verdadeira maturidade espiritual, quando você para de lutar pela vida e começa a dançar com ela. Quando para de tentar controlar resultados e começa a confiar no processo. Quando para de ser seu próprio adversário e se torna seu próprio aliado. A vida comandada pela alma tem qualidade diferente. É mais rica, mais profunda, mais conectada. Não necessariamente mais fácil, mas definitivamente mais significativa. Porque quando a alma comanda, cada experiência vira oportunidade de crescimento. Cada relacionamento vira chance de amor mais profundo. Cada desafio vira convite para desenvolver virtudes. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Para de ser vítima das circunstâncias e se torna aprendiz da vida. Jung descobriu que a alma ama o que o ego odeia, a incerteza. Porque a alma sabe que na incerteza há possibilidade. Na mudança, há crescimento. No desconhecido, há aventura. Quando o ego comanda, você quer garantias. Quando a alma comanda, você abraça mistérios. Quando o ego comanda, você planeja tudo. Quando a alma comanda, você se prepara para tudo. E nessa abertura ao desconhecido, ao imprevisível, ao misterioso, você descobre que a vida é muito mais mágica do que o ego permitia perceber, que há sincronicidades que a mente não explica, que há conexões que o coração reconhece antes da razão. A alma no comando não elimina o ego, ela o educa,
Ensina-o a servir em vez de comandar, a ser ferramenta útil em vez de tirano interno, a colaborar com a sabedoria maior em vez de competir com ela. Jung sabia que o ego bem treinado é excelente assistente. Ele organiza, planeja, executa. Mas quando ele tenta ser o chefe, tudo desanda. Porque ele não tem acesso à sabedoria que só a alma possui. A alma vê o quadro completo, onde o ego vê apenas fragmentos. A alma percebe conexões onde o ego vê apenas coincidências. A alma reconhece propósito onde o ego vê apenas acaso. Quando você permite que a alma assuma o comando, sua vida se torna obra de arte. Cada escolha é pincelada consciente. Cada experiência adiciona textura e profundidade. Cada relacionamento contribui com cores únicas. Você para de viver por impulso e começa a viver por intuição. Para de reagir por medo e começa a responder por amor. Para de decidir só com a cabeça e começa a decidir também com o coração. Jung dizia que quando alma e ego trabalham juntos, você se torna completo. A sabedoria da alma guiando a ação do ego. A visão da alma direcionando a energia do ego. A paz da alma sustentando a força do ego. Mas para isso acontecer, o ego precisa aceitar sua posição de servo, não senhor. Precisa reconhecer que há uma inteligência maior operando através dele. Precisa confiar em algo que não pode controlar totalmente. E quando essa rendição acontece, quando essa parceria se estabelece, você experimenta uma vida que o ego sozinho nunca poderia criar. Uma vida de propósito, significado, conexão e contribuição. Uma vida que serve não apenas a você, mas através de você. Jung sabia que essa é a evolução natural da consciência humana. Do ego isolado para a alma conectada, da separação para a tal unidade, do medo para o amor. E quando você vive essa evolução, quando permite que ela aconteça em você, você não apenas transforma sua própria existência, você se torna agente de transformação no mundo. Porque a alma no comando é contagiosa. Ela inspira outras almas a também assumirem o comando. Ela dá permissão para que outros também se rendam ao que há de maior neles. E assim, alma por alma, rendição por rendição, vida por vida, o mundo vai se curando da tirania do ego. Vai aprendendo que a forma mais sábia de viver, forma mais conectada, mais significativa, mais amorosa. Jung sabia que essa era a maior contribuição que podemos dar ao mundo. Permitir que nossa alma comande nossa vida. E através dessa vida comandada pela alma, ensinar outros que isso é possível. Porque quando o ego se rende e a alma assume, você não para de ser você, você se torna mais você do que jamais foi. A versão mais autêntica, mais conectada, mais completa de quem sempre teve potencial para ser. E essa versão é presente não apenas para você, é presente para o mundo. É exemplo vivo de que é possível viver de outro jeito, de que é possível ser humano e divino ao mesmo tempo. Jung dizia que quando a alma assume o comando, você se torna ponte entre o humano e o divino, entre o individual e o universal, entre o que é e o que pode ser. E nessa posição de ponte, nessa função de conexão, você descobre que sua vida sempre teve propósito maior, que você veio aqui não apenas para viver, mas para servir, não apenas para experimentar, mas para contribuir. Quando o ego se rende e a alma assume, você finalmente entende por que estava aqui. E com essa compreensão, tudo faz sentido. Toda a luta, toda a dor, toda a confusão, tudo estava preparando você para este momento, para esta rendição, para esta assunção. Jung sabia que essa é a jornada de toda a alma encarnada. Aprender a deixar que a divindade que existe dentro dela comande sua existência humana. E quando isso acontece, quando isso realmente acontece, o céu não é mais lugar distante. Torna-se estado de consciência acessível aqui e agora. Porque quando o ego se rende e a alma assume,
Você descobre que sempre foi divino. Só havia esquecido. E agora você lembrou. E essa lembrança muda tudo. Para sempre.